Buenas, buenas! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, episódio 35. Estamos aí numa jornada de transformação de vidas, famílias e negócios através do empreendedorismo e eu estou muito grato, muito honrado aqui com esse convidado que chegou aqui para compartilhar um pouco conosco de inovação, de investimentos em startups. Ele que tem aí uma longa jornada no BRDE. Está comigo aqui Alex Leitsky, ele que é gerente de planejamento do BRDE. Também é responsável por toda a área de inovação do BRDE no Rio Grande do Sul. E é uma honra te receber aqui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, né, Murilo? Muito obrigado aí, é um prazer conversar com o pessoal da rede, falar de empreendedorismo, falar de startup, falar de inovação, isso está no nosso DNA, isso é muito bom a gente vir aqui falar e não é à toa que a gente apoia e não é à toa que a gente está aqui presente hoje em Santa Maria, no Santa Summit, que está dentro desse contexto, né, de estar essa efervescência aí de apoiar os nossos empreendedores. Maravilha. Eu quero conhecer um pouquinho mais do Alex, tá? Da onde tu é, tua família, aí conta um pouquinho da tua trajetória. Eu gostei da pronúncia, tu pronunciou bem, hein? Lights, que o pessoal às vezes se perde um pouco, né? Mas a turma é uma lemoada lá da Zona Sul, né? Então a lemoada que veio para a capital, meu pai veio para a capital ainda criança, né? E eu nasci em Porto Alegre, depois fui expulso, né? Fui morar em Canoas, hoje já está muitos anos em Canoas, né? A gente está radicado, a família lá toda em Canoas. Eu tenho uma formação, minha formação é como economista, sou formado em economia pela URGS, depois fiz mestrado pela Unicinos Economia Aplicada, depois fiz também pela Unicinos um pós-MBA em inovação. Lecionei durante 6 anos entre Unicinos e Unila Salle, né? Então, disciplinas de economia, mercados financeiros e alguma coisa também de inovação, já mais para o final. Trabalho no BRD há mais de 20 anos, eu sou um técnico, o BRD é um banco público, é um banco de desenvolvimento da nossa região sul, é importante dizer, porque muitas vezes as pessoas não conhecem. Não conhece. A gente não faz propaganda no Jornal Nacional, não fizemos, a gente faz a propaganda aqui com vocês, porque aqui a gente chega direto a quem interessa, que é aquele que é o empreendedor, o empresário, ou aquele jovem, ou aquele que está se preparando para ser empreendedor ou empresário. Esse é o nosso público, esse é o nosso foco. E o BRDE, enquanto banco, é um banco, a gente trabalha com crédito, né? O banco de desenvolvimento é um banco diferente, a gente trabalha com crédito e outras coisas que eu vou falar logo aqui. Então estou no banco já há mais de 20 anos e mais de 12 anos como gestor do banco. A nossa atuação ela envolve os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Operacionalmente a gente divide a atuação por estado, então eu e a minha equipe trabalhamos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Entre outras coisas a gente faz aquilo que é próximo da área comercial do banco, digamos assim. E a gente também tem todo o trabalho de inovação, que depois eu vou falar um pouquinho mais aqui na sequência. Maravilha. O nosso público são empreendedores do bem, são pequenos empresários, líderes que estão aí buscando crescimento. Eles querem crescer, estão buscando conhecimento para crescer, mas muitas vezes eles não estão, assim como não entendem muito bem o papel do BRDE, e hoje é um canal para a gente aproximar o banco deles, esclarecer também. É uma oportunidade para a gente trazer uma perspectiva sobre inovação que muitas vezes não está alcançando ali o pequeno, certo? Estamos na Semana da Inovação. Santa Summit tem essa proposta de trazer inovação. A gente está hoje aqui com um público pequeno, diante de um grande público que nós temos aqui em Santa Maria, de empresários, gestores. Isso aqui era para ter fila lá de fora para colocar telão lá na frente. E a gente não tem, sabe? Então, a gente está precisando de uma linguagem que alcance o empreendedor. Tá? Fala sobre inovação. Vou falar sim. Eu vou começar com um exemplo. Estava conversando com uma senhora aqui, que é a nossa cliente, do BRD há muito tempo. Ela é pecuarista na região e também, enfim, atividade do agronegócio. E ela foi professora na universidade e ela comentou comigo, mas como é que a universidade não liberou os alunos para estar presente aqui, né, tia? Então começa por aí. Então a mentalidade, a gente está aqui para chacoalhar e também a mentalidade e a cultura
da nossa sociedade. Nossa sociedade, eu não estou falando do Rio Grande do Sul, estou falando da sociedade local, aqui Santa Maria especificamente. Isso também vale para as outras regiões, vale para Porto Alegre, enfim, vale para as outras regiões Brasil afora, porque isso tem que ser chacoalhado. Por que tem que ser chacoalhado? Porque se a gente fizer as mesmas coisas, nós vamos ter sempre os mesmos resultados. Perfeito. Que é uma economia tradicional. A carteira do BRDE hoje, pasme, 55% da carteira do BRDE é agronegócio. Né? Mas tem inovação ali dentro? Tem. Mas assim, a grande maioria é o tradicional. É financiar um trator, é financiar uma máquina para a indústria, financiar uma nova planta, obra e tal. Mas a gente gostaria que fosse 55% de inovação. É 55% agro. É o agronegócio. E aí depois? Depois vem indústria, vem infraestrutura, vem os municípios, vem geração de energia, uma série de coisas. Microcrédito e assim por diante. Inovação, né, claro. E startups, inovação, quantos por cento? Aí que está. Startups, a inovação hoje ela perfaz mais ou menos uns 20% da nossa carteira. 20%. Mas a inovação ela é transversal, né? Então tu tem no agro, tu tem na indústria, tu tem inovação na infraestrutura, entendeu? E por isso que esse é um tema tão importante, porque ele perpassa todos os segmentos da sociedade e todos os segmentos das empresas. Uma empresa hoje que não faz inovação, que não está ligada na questão da inovação, e aí vai o primeiro recado para a turma que está nos assistindo, ele está mal, já começou atrás. Por quê? Porque o concorrente dele, que está aqui, ou está ali em São Paulo, ou está lá na Europa, na China, em Taiwan, etc. Esse pessoal respira, e acorda, dorme, come, respira inovação. Esse pessoal está sempre buscando a vanguarda. E como é que eles fazem isso? Muitos através de um apoio de uma rede que chama Ecossistema de Inovação, que dá o apoio para aquele empresário, para aquele empreendedor avançar nos seus negócios. Como a gente diz, né? Esse ecossistema ele tem que pegar pela mão, desde lá da ideação, quando está criando uma empresa, né, para virar um CNPJ, uma startup inicial, etc. Passar pelos MVPs da vida, prova de mercado, ser investida por fundo, aceleração e etc. Até chegar lá no mercado e gerar nota fiscal e crescer e bombar, como diz. Né? A gente sabe que o filtro é grande. Acabamos de fazer uma palestra aqui com os nossos parceiros aqui do Fundo Sul, da Primus, né, que depois vai falar com vocês aí, e da Venture, com o Carlos Klein, que é uma aceleradora. O funil é grande. Tu tem que olhar 1000 startups para conseguir apoiar 15, 20. Das 15, 20, 1, 2, 3 vão bombar mesmo. Entende? Mas esse é um caminho sem volta. E se hoje o filtro é grande, esse trabalho nosso aqui é uma disseminação para que esse filtro lá na frente ele seja menor. Para que a gente tenha mais empresas que bombem, né? Bombem no sentido assim como diria lá meus amigos, estourar o talão nas vendas, né? Vender, faturar e rampar. Né? Eu vi uma taxa ali de 10% serem as startups que vão muito bem. É isso de fato? É mais ou menos isso, né? Assim, o filtro, depois o pessoal vai dizer assim, tem mais ou menos assim, 20% a 25% que vão bem, 5% que vão muito bem, fazendo 30%. Depois aí 35% que vão, estacionam, e as outras que não vão. Não dão certo, acabam não avançando. Tá? Por que muitas vezes não dão certo ou aquelas que não vão bem ficam estacionárias? Porque muitas vezes ela não aproveita essas oportunidades que o ecossistema oferece. Né? E a gente por que eu estou batendo no ecossistema? Porque a gente está aqui em Santa Maria. Não estou lá mais em Porto Alegre, já estive lá no Salto Summit, já estive no Tecnopuc, tudo. Nós estamos aqui. Semana passada o Zé Albino estava em Pelotas. Semana retrasada eu estava em Novo Hamburgo, lá na Fevale. A gente tem que estar disseminando isso para que as nossas startups, inclusive fora do eixo metropolitano, tenham acesso e possam aproveitar esse ecossistema que são todos esses atores que, combinados, tentam fazer essa jornada da startup do início, né, para que ela possa alavancar lá. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que o que vale no final do dia é o suor do empreendedor, do dia a dia de estar respirando a empresa, mas ele precisa também do apoio, porque senão não adianta nada. Não vai ter como ele conseguir alavancar. Né? E aí, nesse sentido, estou falando do ecossistema aqui, tem a universidade, tem a prefeitura, tem aqui a agência que está promovendo. Tem o Nova Centro também. Que está promovendo os eventos aqui de Santa Maria. Isso vale para outras regiões do estado. Tem o guarda-chuva da Secretaria de Inovação, que atua muito bem. Sexta-feira vão estar em rotas de inovação lá em Venâncio Aires. A gente está na rua, a gente está levando essas informações para o nosso público, porque a gente sabe que as informações ela tem que chegar, né? E muitas vezes não chega, porque tem muita informação e má informação. Então esse é o nosso papel também. E aí eu estava dizendo
que participar desse ecossistema para nós é uma forma da gente levar o desenvolvimento lá na ponta. O BRDE tem 4 pilares de atuação na inovação aqui no estado e no nosso banco, tá? Que é o crédito, ok, a gente financia a inovação há muito tempo, cada vez que financia mais, é um grande parceiro da FINEP, que é o grande provedor de recursos incentivados para a inovação, então a gente financia as empresas, não financia tanto as startups, porque para financiar uma startup ela já tem que estar mais madura, porque tem uma questão de responsabilidade, eu comentei aqui no palco, muito importante. O risco com as startups é maior? O risco é muito maior, por isso que a gente usa outras ferramentas. E o pior, viu, Marlene, porque quando a gente financia uma startup e essa startup não dá certo, esse risco é grande, ela não dá certo, ela tem que fechar a empresa, tem que fazer outro negócio, tem que pivotar, etc. O banco, por uma questão legal, ele tem que exigir aquele crédito, ele tem que seguir na execução, e jurídico. Perfeito. E aí tu acaba com a vida do empreendedor. E tudo isso é o que a gente não quer. A gente quer ajudar o empreendedor, não acabar com a vida dele. Entendeu? Os 4 pilares quais são? Então aí, o crédito, que nós estamos lá, os FIPs, que é onde a gente entra nos fundos de venture. Eu acabei de falar do Fundo Primos, que é o Fundo Sul, que é o que a gente banco investe através desses fundos. O banco é cotista, a gente coloca uma grana lá e a gente diz para o fundo, eu estou te botando aí 10, 15, 20 milhões, mas esses 10, 15, 20 milhões tu tem que, por obrigação do regulamento do fundo, tu tem que investir nas startups aqui da nossa região, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Entendeu? Então, vocês colocam alguns requisitos nesse sentido. Sim, claro. Porque eu não vou investir para o cara pegar o meu recurso e apoiar uma startup lá da Bahia. Nada contra os baianos, óbvio. Mas lá é outro negócio. Nós temos que fazer aqui, porque aqui que nós temos que fazer a coisa acontecer. Perfeito. Então, o fundo de investimento a gente participa e esses fundos a gente leva. A gente estava há pouco no painel aqui no palco falando sobre isso. Né? A gente apoia o ecossistema, ajudamos a trazer o Salt Summit para Porto Alegre, participamos do Pacto Alegre, apoiamos o ecossistema no interior. Aqui a universidade é um parceiro nosso, o município é um parceiro nosso, o Santa Summit. Eu falei da Rota de Inovação, vai ter agora semana que vem, Semana Caldeira, Fevale Summit. A gente está sempre participando, apoiando, para levar esse recado aí para esses empreendedores, especialmente para quem está começando, para entender um pouco mais e deixar isso um pouco mais claro. O 4º pilar é um programa que eu queria falar um pouquinho mais, que talvez seja um programa mais voltado para a turma aí que está nos assistindo aqui da região sul, vale para a região sul, mas é muito do Rio Grande do Sul, que se chama um programa BRDE Labs. Tá? É um programa de aceleração, mas não é um programa de aceleração qualquer. A gente faz uma aceleração de startups, isso ocorre ao longo do ano. Primeiro semestre a gente faz uma seleção, segundo semestre, que está acontecendo agora, a gente faz uma aceleração dessas startups. O BRDE, o Alex não sabe fazer aceleração, eu já quase sei, nós estamos na 6ª edição, então a gente acompanha, eu já quase sei, mas a gente não faz, a gente contrata alguém que faça, que entende no métier. No primeira edição, em 2020, foi a Venture, casualmente o Klein está aqui. Desde então tem sido a Fevale, é uma ICT, mas a Fevale mesmo, estando lá na Grande Porto Alegre, a gente faz uma seleção que envolva também startups do interior. Então hoje nós temos mais ou menos não, exatamente 56% das startups do programa estão no interior do estado, fora da região metropolitana. E a gente seleciona 15 startups para serem aceleradas ao longo do segundo semestre de cada ano. Tá? E por que é um programa diferente? A Fevale faz com muito rigor técnico, faz muito bem a aceleração em si, que é pegar aquela startup, fazer as mentorias, mostrar para elas questões de mercado, de MVP, de pitch, enfim, todo o programa de aceleração tradicional, até um plus a mais, como se diz assim, porque são muito bons nisso. E a gente faz uma coisa que é a grande sacada. A gente traz âncoras, que são empresas da nossa carteira do BRDE. O BRDE tem 64 anos financiando as empresas aqui no Sul. Todas as grandes empresas já passaram por algum momento na nossa carteira, né? Desde a pequena até a mega, Marco Polo, Rangon e etc. Então, essa carteira nossa é importante e a gente traz essas empresas para que ela tenha um contato com as startups e as startups possam ter um contato com essas empresas. Então, para te dar um exemplo, nós temos hoje, está em andamento, falei, 15 startups estão em aceleração, nós temos 17 empresas âncoras, e eu posso citar aqui rapidamente algumas delas, né? Vou falhar alguma, mas vamos lá. Da área da saúde, o Complexo da Santa Casa de Porto Alegre, é uma cidade à parte. Perfeito. Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre. A LifeMed, que é uma empresa, uma indústria que faz medicamentos, faz bombas de infusão, etc. lá de Pelotas. Nós temos na área da indústria tradicionais, Borrachas Vipal, Indústria Xalingo, Via Mar da Grande Porto Alegre, setor automotivo. Nós temos no setor de software e serviços a Cispro, nós temos a System House, só para dar alguns exemplos de empresas que estão
participando do nosso BRD Labs no dia a dia. Vocês têm uma meta? Vocês têm uma meta para esse pro Labs? Qual é a nossa meta? Bom, depois eu vou falar a meta é a jornada. O BRD Labs é uma parte da jornada. Perfeito. Mas por que o BRD Labs é importante e é diferente? Porque eu pego a startup do Maurílio aqui e coloco ela em contato com a pessoa certa lá na Santa Casa. Se tu bater lá na Santa Casa hoje, provavelmente tu não vai achar a pessoa da inovação. Ou vai bater em 200 portas lá até tu achar a pessoa certa. Tu entra no programa e te coloca no mesmo dia com a pessoa certa que está olhando e está fazendo POCs e está levando as startups para lá para atender os gargalos dessa empresa. Vale para a Vipal, vale para todos que eu citei aqui. E por que é importante para as empresas? Porque a solução muitas vezes está do lado de casa, está aqui no estado a solução, que às vezes precisa apenas um incremento, uma melhora, um ajuste, uma customização, e isso para a empresa é muito importante. Porque muitas vezes a empresa não sabe o que fazer, aí pega uma solução pronta de São Paulo, nada contra São Paulo, falei que uma solução nacional, internacional, paga um caminhão de dinheiro, e às vezes não consegue nem customizar para atender o seu gargalo. E esse programa é muito legal por isso, e aí eu queria deixar o recado aqui para o pessoal ficar ligado, porque agora, no início do ano que vem, a gente abre as inscrições, a partir ali de fevereiro, março, para a gente fazer a seleção. No primeiro semestre a gente seleciona, esse ano foram 150 inscritos, selecionamos 15, é inviável fazer um programa com muito mais gente, porque tem que ter uma seleção, infelizmente, mas é um programa recorrente. Então nós estamos a sexta edição, a sétima edição já está garantida. A gente seleciona no primeiro semestre e no segundo semestre. São sempre 15? Sempre 15. Sempre 15. 15 por ano, né? Por edição. E esses 15 hoje eles estão localizados em quais regiões? Estão localizados nas mais diversas regiões aqui do estado. Nós temos startups na Serra, nós temos startups lá na Zona Sul, Rio Grande e Pelotas, nós temos uma startup da região ali de Cruz Alta. Nós temos uma startup que agora na edição anterior era de Santa Maria. Nós temos startups também lá de Livramento. Nessa edição não tem nenhuma startup dessa região aqui? Que eu lembro, acho que não. Assim, de cabeça não quero me esquecer, mas de forma geral é isso aí. Eu vou fazer um break aqui para a gente receber o Thomas e a Oriente Kombucha. Opa! Vem para cá, porque o papo tá bom aqui. O Thomas é o fundador da Oriente Kombucha, bem-vindo, Thomas. Vamos servir uma Oriente Kombucha aqui pro nosso gerente do BRDE. Tá? Opa! E a propaganda tá grande, vamos experimentar. Ele já tomou outras kombuchas, mas não conhece a Oriente Kombucha. Obrigado. Tá? Vamos servir uma premium para ele, né? Muito bem. Essa premium, qual o sabor que tu trouxe? Essa daqui é da linha premium, chamada Madagascar. Toques de framboesa, morango e banana. Olha só, framboesa, morango e banana. E banana. Ó, que chique. Maravilha, maravilha. Vamos experimentar então. Muito obrigado. Maurílio, essa linha nós montamos com sommelier e esse sabor eles vêm pronto da Alemanha e da Espanha pronto. No Brasil, somente nós fabricamos esse blend de sabores aqui de kombuchas. Interessante, diferente. Né? Saúde. Muito boa, diferenciado, a gente. Um sabor diferente e suave, né? É difícil encontrar. Normalmente as kombuchas são mais ácidas, né? Muito suave, muito muito equilibrado, muito boa. Essa outra linha aqui, que é a linha tropical, com polvo de frutas, ela é um pouquinho mais ácida. Um pouquinho mais ácida, mas mesmo assim ela ainda tem um equilíbrio bem interessante. E agora no final tu sente o gosto da banana ali, ó. Agora que entrou o gosto da banana. Que legal, né? Diferente. Tem um retrogosto aí. Depois eu vou apresentar para uma colega minha aqui que é especialista, que é o Bucha lá do BRD, que está aqui comigo em Santa Maria. Também ela para palpitar. Ela conhece do riscado, vamos ver. Maravilha. Eu quero te convidar, Alex, para responder uma pergunta que o Carlos Klein fez lá em cima e ele acabou respondendo com a perspectiva dele, certo? Maravilha, obrigado. Nós temos uma pergunta, então, que a pergunta é a seguinte, ó: por que a taxa de empreendedorismo em Santa Maria é tão baixa? Bom, hoje, antes do painel aqui com o Carlos Klein e com o Zé Augusto, nós estávamos perguntando o que a gente vai focar para dar uma chacoalhada na turma, né? Porque a gente tem que vir, tem que dar um recado e tem que dar uma chacoalhada, porque senão não adianta vir. Eu sou dessa opinião. Tem que deixar um recado, né? Tem que deixar um legado, um recado no caso aqui. E nós falamos exatamente disso.
né? A cidade é pujante, a região é pujante, tem agronegócio, tem indústria, tem setor de serviços que é sempre tradicional, com a questão do militarismo, com a questão da universidade. O município é grande, a prefeitura, eu digo, é robusta, o BRDE tem uma parceria muito forte com a prefeitura também, desde PPPs, crédito para o município, infraestrutura e tal. Mas tem uma taxa de inovação baixa. A universidade é pujante, tem incubadoras, né, tem mais de uma, né? Mas a taxa de inovação é baixa e é uma percepção, não é uma percepção, isso é comprovado em números. Números. Né? E agora eu estava comentando da nossa cliente, que ela foi professora há muito tempo aqui da pós-graduação da universidade, e ela está comentando que a universidade é líder, né, uma das líderes em papers, né, publicações, etc., e que isso é ótimo, mas mas fica mais para trás quando a questão é negócios gerados a partir da universidade. Né? Então, exportamos muita mão de obra qualificada, muito qualificada. E aí o pessoal não fica. Não né? fica. Acaba saindo da região. Então isso realmente... E quais os motivos, no teu ver? Aí tem uma questão que é importante, que a gente que está talvez mais de longe consegue enxergar um pouco mais fácil isso, que é uma questão cultural. Tá? E quando eu falo cultural, não estou querendo que se piegue, de dizer que tem que mudar tudo. Não, são pequenos passos, pequenas questões que são importantes no dia a dia e que refletem no melhor ambiente, numa facilitação da turma e etc. E eu vou dar o primeiro exemplo que a gente falou no início. Isso aqui era para estar super lotado. Não estou falando lotado, era para estar super lotado. O Santa Summit, que está na terceira... Temos público aí fora para isso. Na terceira edição, para o empresário tradicional estar aqui, o pessoal da academia, professores, enfim, pessoas líderes, né, do município e da região está mais presente. Eu te disse no início que nós tivemos mais de 5.000 alunos, profissionais liberais e pequenos empresários presencialmente aqui em Santa Maria. Sim. Então, nós tivemos esse público. Né? E nós tivemos esse público buscando o quê? Buscando conhecimento, buscando crescimento. E eles estão espalhados, eles não estão conectados com a linguagem da inovação, eles não estão conectados com a linguagem do empreendedorismo, nessa pegada mais do Summit. Sim, tá? E nós temos um desafio aí. E nós decidimos vir aqui muito provocados e convidados várias vezes pelo Luciano Matana lá da universidade, o Lully. O Lully nos trouxe para cá. Muito legal. E aí aproveitar também para agradecer o Pedro Sacol, que é um incentivador aqui da região. Então, e eu fiquei sabendo que hoje ele não mora em Santa Maria, ele só mora lá em Livramento. Meu Deus do céu, faz quase todo dia. Mas, enfim, é um incentivador da região, ele é da região. Uma questão cultural, eu te cortei. Isso é uma questão cultural. E isso tem que ser chacoalhado, a gente tem que falar, né? Tem que falar, tem que incentivar as pessoas, né? Agora, do nosso lado, enquanto BRDE, a gente vai, sempre que tiver contato com os empresários da região, a gente vai reforçar essas questões. Tem que estar presente, tem que estar participando um pouco mais, tem que estar chegando também na universidade. Não vai ficar esperando que vá bater lá na sua empresa e resolver seus problemas. Não, tem que participar do nosso BRD Labs, tem que participar de outros programas assim, tem que estar presente aqui, tem que conversar com as startups, tem que conversar com os empreendedores, porque são essas conexões, né? A palavra-chave é conexão. Perfeito. São essas conexões que começam aqui, começam na tua empresa, começam na universidade, numa incubadora, num bate-papo aqui com um gestor de um fundo, num bate-papo com um colega aqui do BRDE, num bate-papo com vocês que fomentam o empreendedorismo, e a partir daí isso se espalha, isso começa a criar uma densidade, que isso começa a virar negócio, começa as coisas a acontecer. Eu sei disso porque isso aconteceu também em Porto Alegre. Porto Alegre, uns anos atrás, fez o tal do Pacto Alegre. Nós tínhamos a Universidade Federal lá num canto, a PUC do Rio Grande do Sul aqui no outro canto, e a Unicinos, que chegou em Porto Alegre, mas estava lá no outro canto. Ninguém se conversava direito. Aí o que o pessoal se deu conta, e fizeram muito bem? Vamos unir as universidades, todo mundo está empolgado com a inovação, tem parques tecnológicos excelentes, tem profissionais de todas as áreas, e vamos trazer o pessoal da sociedade, as empresas, os participantes da sociedade, os bancos, os agentes, o município, enfim, o ecossistema, né? E essa foi uma mudança de paradigma e foi assim um grande primeiro passo para que isso se torne cada vez mais robusto, e a gente está vendo isso a cada ano, está acontecendo, e graças a Deus está se espraiando no interior do estado do Rio Grande do Sul, com ilhas, ainda ilhas, mas com muita inovação acontecendo. Isso é muito legal. Nós vamos mudar então a nossa cultura
através das conexões, começando a conversar com os diferentes agentes aí do empreendedorismo local e regional, e temos muito que aprender inclusive com os cases de sucesso de fora. Claro, Aí claro. tu diria que o nosso empresário local aqui, e tu aí está no teu local, vai poder ouvir o Alex trazendo a visão dele. Para onde a gente precisaria estar olhando hoje para se inspirar e talvez trazer algum conhecimento, para onde a gente tem que olhar? Pensando em inovação, pensando em empreendedorismo. Pelo pouco que eu entendo, o olhar existe, especialmente a universidade que faz a frente, que é muito pujante aqui na região, em Santa Maria, ela está fazendo. O que talvez falte um pouco mais é de conexão. E essa conexão é esses pequenos passos, de participar mais dos eventos, de trazer mais algumas questões que envolvam, daqui a pouco, um painel específico para startup, com empresas tradicionais, convidar as empresas tradicionais para fazer uma visita a alguma incubadora, pegar o pessoal do corpo técnico das universidades e fazer visitas em locos nas empresas. Essa integração entre os agentes, né? E assim, não precisa pegar vou pegar o exemplo de Barcelona, vou pegar Los Angeles. Não. Pega ali Porto Alegre, o Pacto Alegre. Eu acabei de dizer aqui o Pacto Alegre, que foi uma coisa óbvia, mas é tão óbvio que muitas vezes a gente não faz o óbvio. Perfeito. E o óbvio é muito importante. Então é unir as pessoas, pegar o pessoal do município. Eu tenho certeza que o município está apoiando isso e pode ser um grande incentivador também. Pegar os agentes locais, e aí tem vocês, tem aqui a agência aqui, que a Desmia. Isso, que são, sei lá, a Associação Comercial Industrial, enfim, trazer esse pessoal para o jogo, porque é assim que tu começa a criar e movimentar e quebrar esses paradigmas. E as coisas começam a acontecer, tem tudo para acontecer. Tudo. Eu tenho uma pergunta para ti, que é uma pergunta recorrente aqui no nosso podcast, que são: quais foram os erros que tu cometeu e que te trouxeram os maiores aprendizados aí na tua carreira? E tu já teve experiências empreendedoras também. Sim. Né? Quais foram os 3 erros? Eu diria assim, aí uma questão, como é que eu vou dizer assim, pessoal. Eu sempre fui muito alemão, fechado, entendeu? E aí essa questão que eu estou batendo aqui é uma coisa que eu fui me dar conta muito tarde, de conexão, de ir atrás, de buscar a informação, de buscar a pessoa certa, de buscar o parceiro. E aí não adianta, tu tem que bater em várias portas, muitas vezes as portas estão fechadas, nem se abre para ti, mas isso é uma coisa que tem que ter uma persistência, uma resiliência, para usar a palavra da ordem, né? Mas isso fica o tem que recado se abrir. Para o nosso empreendedor: não desista, siga tentando, siga buscando essas conexões. É claro que tem que direcionar isso cada vez mais para que tu seja assertivo, né? O ecossistema está aí. Nós falamos no palco, nós trouxemos 3 pessoas que são importantes do ecossistema local. Não estou falando das pessoas, estou falando das instituições, pessoas que representam essas instituições, assim como eu represento o BRDE. O BRDE foi se dar conta disso também alguns anos atrás, e a gente hoje entende que isso está no DNA, está no planejamento estratégico do banco, fomentar isso cada vez mais. Perfeito. Entendeu? E isso vale também para os outros que nós fizemos aqui, os fundos. Erro 1, era muito fechado. Erro 2. Erro 2, se prepare tecnicamente. Tá? Isso é super importante. Nada se faz sem aprendizado. Mas a minha startup, criei uma empresa e deu tudo certo. A gente vê, eu tenho empreendedores excelentes que, cara, não fizeram nem primeiro grau fundamental, mas é 1 em 5 milhões, entendeu? O resto tudo se quebra, porque precisa ter um preparo técnico. O preparo técnico vai desde a questão do que a tua empresa faz e resolve, até a relação pessoal, interpessoal, de approach, de como é que tu está lidando com os teus funcionários, os teus colaboradores, os teus sócios, como é que a tua empresa se lida com a sociedade. Então, tudo isso é preparo, e o preparo é muito importante, e são coisas que também a gente vai aprendendo com o tempo, né? Infelizmente, eu também levei cabeçada nesse sentido. Terceiro. O terceiro é que aí... O terceiro eu vou deixar assim para que cada um veja e foque, que eu acho que é uma coisa muito importante, nas equipes. Entendeu? Olhar para dentro de casa e ver as equipes. Se a coisa não estiver legal, troca.
Não fica, porque o cara é meu amigo, porque o cara é um excelente técnico, mas ele não consegue se relacionar com ninguém, não adianta. Troca, aí o mercado está aí, as coisas estão acontecendo, aí as empresas elas têm que ser dinâmicas, senão o tempo passa, meu amigo, e aí o que eu falei lá atrás, se tu não está olhando a inovação, como diz o gaúcho, o cavalo passa encilhado e quando tu vê, tu ficou para trás, né? E aí tu tem que correr atrás, é muito mais difícil. Eu vou te pedir para deixar um recado naquela câmera ali. Tá? Esse é o momento em que tu vai transbordar algo na vida desse empreendedor e eu quero algo que tenha no teu coração aí, para tu dizer para ele assim, ó, porque no fundo, lá do outro lado, tem um homem, tem uma mulher, tem uma família, que tem uma família, ok? Sabe, né? Sabe disso, né? Sabe, a gente sabe sim. Eu então, com empreendedores há muitos anos, a gente sabe então, que a peleia é gigante. Então pensa naquela mensagem que tu tenha pro coração dele lá, do teu coração pro coração dele, pra gente fechar esse nosso programa aqui, 35, foi maravilhoso, tá? Bem, obrigado, Tu já transbordou bastante aí nas nossas vidas, já contribuiu, mas sei que tem algo a mais aí para tu deixar aí. Não, é assim, primeiro tem que cumprimentar, agradecer e parabenizar o empreendedor. Seja ele o cara que está começando, seja ele ou ela que está já batendo as portas, que nem eu comentei, seja o que já está mais à frente, já está bem colocado no mercado. O empreendedorismo ele é fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade, desenvolvimento econômico, social e até político, por que não, né, da nossa sociedade como um todo. O Brasil, e aí eu venho para o Rio Grande do Sul, venho para Porto Alegre, para Santa Maria, e infelizmente, durante muito tempo deixou isso um pouco de lado. A gente tem universidades, faculdades que fomentam isso, mas para a sociedade como um todo, muitas vezes se via o empreendedor como às vezes até um vilão, quase isso, né? Infelizmente. E isso, então, eles primeiro parabenizar essa turma porque eles estão conseguindo quebrar esse paradigma, essa visão e graças a Deus todo mundo já está começando a olhar que é a saída, é a solução empreender cada vez mais, né? E aí quando eu falo empreender, não estou dizendo só o cara que é o camarada que é empresário. Empreendedor, eu também estou falando daquele que é funcionário, que é colaborador, aquele que trabalha no setor público. Ele tem que empreender no sentido de cada vez mais se modernizar, estar mais aberto às ideias, estar fomentando, estar ajudando os demais, o ecossistema. E um recado que fica para eles é sempre não se acomodar, né? Eu acho que isso também é um cuidado que a gente tem que ser uma cobrança diária. Todo dia lá, antes de dormir, na hora do banho, como diz o Klein, ali tem que pensar no seu negócio, pensar o que está fazendo, o que pode melhorar. E a gente tem que estar sempre buscando as melhorias contínuas, porque é assim que a coisa funciona. Então aproveitem o Santa Summit, aproveitem a inovação, conheçam os programas, conheçam o ecossistema e tentem sempre buscar essa oxigenação e essa reinvenção da empresa e do seu negócio, porque o ecossistema também está aí para ajudar vocês. Maravilha. Obrigado. Gratidão pela tua entrega, pela tua disponibilidade. Foi uma alegria, uma honra te receber aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família e teus negócios. Igualmente a tu você cresça, e a prospere todos. muito. Muito Tá aí com 53 anos. Estamos aí peleando. Menos da metade ainda da jornada. Aí tem muito ainda para transbordar aí na vida de muita gente. E tu que ficou conosco até agora, fica aí o reconhecimento pela tua disposição de aprender, de se atualizar. Isso é fundamental para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. E nos encontramos na sequência. Se inscreve no canal aí, compartilha esse episódio com alguém. Caso tu tenha gostado, deixa aí um gostei. Se não gostou, aí te expressa, aí colocando o não gostei. Mas, tá valendo, né? Mas o importante é que tu chegou até o fim desse programa. Gratidão aí à nossa equipe, nosso diretor, David Gomes, criativo, nosso técnico ali, Guilherme Rodrigues, né? Hoje estamos aqui também com o Matheus Serpa aí no apoio. Um grande abraço, Deus te abençoe, até a próxima. Valeu!